Vamos começar, então, repercutindo, claro, mais um debate que deu o que falar, inundando as nossas telas, nas redes sociais, para alguns as redes antissociais, enfim, a corrida maluca pela Prefeitura de São Paulo segue a todo vapor. E ontem, mais um debate entre os principais candidatos. Mais uma vez, o que vimos foram ali um festival de agressões, de bate-boca, poucas propostas, e a gente fica pensando se mais parecia uma grande reunião de condomínio. Vamos ver a reportagem da nossa querida Bia Manfredini para repercutir os melhores ou, para alguns, os piores momentos. Vamos entender o que aconteceu. Agressões, acusações e bate-bocas marcaram mais uma vez o debate de candidatos à Prefeitura de São Paulo. Realizado na manhã desta quarta-feira na Fundação Armando Álvares Penteado, a FAAP, em uma parceria com o jornal Estado de São Paulo e o portal Terra, o evento contou com a participação de Ricardo Nunes, do MDB, Guilherme Boulos, do PSOL, José Luiz da Atena, do PSDB, Pablo Marçal, do PRTB, Tabata Amaral, do PSB e Marina Helena, do Novo, os 6 mais bem colocados nas pesquisas de intenção de voto. Apesar de criticarem o que chamaram de baixaria e show de horrores, os candidatos entraram na onda conflituosa e, em determinado momento, a situação quase chegou ao contato físico entre Boulos e Marçal. Boulos citou a condenação criminal por furto qualificado que Marçal teve aos 18 anos por participação em um esquema de golpes cibernéticos. E Marçal rebateu citando as prisões de Boulos enquanto militante do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto. No fim da rodada, Marçal retirou do bolso do paletó uma carteira de trabalho, que serviria, nas palavras dele, para exorcizar Boulos. Boulos ignorou durante um tempo, mas se exaltou nos bastidores quando Marçal insistiu em apontar a carteira de trabalho para ele. Já sentados, Boulos chegou a dar um tapa no objeto e o conflito precisou ser mediado por uma funcionária no debate. Ao término do evento, quando questionado sobre a ação, Boulos comparou Marçal ao ex-presidente Jair Bolsonaro e disse que não cairia na onda de ataques, mas destacou que não tem o que chamou de sangue de barata. Essa tática é velha. O que a gente tem que tomar cuidado é para não naturalizar o absurdo. Nós já vimos o preço que o Brasil pagou por ter naturalizado o absurdo com o ex-presidente da República. Eu não vou cair nessa. Francamente, eu não vou cair nessa. Quando uma pessoa vem na tua frente, mente de maneira descarada, te ataca, te provoca, ninguém tem sangue de barata. Marçal, por sua vez, além da cena da carteira de trabalho, também pouco focou em propostas. Em uma rodada sobre educação com a candidata do PSB, Marçal afirmou que é o professor mais bem pago do país. Da Atena focou os ataques a Nunes em operações recentes do Ministério Público, que apontam que organizações criminosas estavam agindo na Cracolândia e nos ônibus da cidade. O Ricardo não fez nada para resolver o problema da Cracolândia e destruiu o centro da cidade de São Paulo. A Cracolândia tem que ter a participação de todos os atores de segurança e justiça para que ela seja resolvida. Esse foi o segundo debate realizado para a Prefeitura da capital paulista desde o início da corrida eleitoral deste ano. No total, 6 candidatos foram convidados. No evento anterior, foram 5. Marina Helena, do Novo, que ficou de fora por conta das regras estabelecidas, chegou a organizar, na época, um protesto fora do local. Tentando se tornar mais conhecida, Marina protagonizou uma dobradinha com Marçal e tentou se aproximar de um discurso ideológico à direita, falando em pautas de costumes como ideologia de gênero e orientação sexual. Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde classificou a fala de Marina como inteiramente falsa e irresponsável. Tabata e Nunes, apesar de promoverem uma tentativa de ignorar parte dos ataques e focarem em propostas, também foram protagonistas de embates. A deputada federal chegou a dizer que Nunes rouba e não faz, e criticou inclusive Boulos, que é apoiado pelo presidente Lula, enquanto ela, Tabata, tem o apoio do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin. De que sim, debate para falar de propostas. E ninguém juntou um time melhor do que eu ou se preparou tanto para chegar aqui e falar como falei, de educação,
pessoa com deficiência, falar de planejamento urbano, transporte, mas é muito importante que as pessoas conheçam os candidatos. Acho que essas duas coisas são igualmente importantes. A gente falar de proposta, a gente falar de cidade, mas a gente não ter medo de enfrentar também canalhas como a gente tem aqui. A polarização nacional voltou a ganhar palco na boca dos candidatos da capital paulista. E um embate sobre o assunto foi protagonizado por Nunes, apoiado por Bolsonaro, e Boulos, que conta com Lula. Ao término do debate, Nunes reclamou do que chamou de show de cortes para as redes sociais e de fake news. O nível baixou demais, a gente esperava alguma coisa, mas não, algo nesse tom de dedo no olho, canelada, quantidade de informações totalmente erradas, colocaram uma série de informações da educação, né? O próprio Ministério da Educação, o MEC, colocou de que não pode ser utilizado esse dado da alfabetização porque eles mudaram a metodologia. Então a gente precisa evoluir e discutir um pouco sobre esses próximos debates. Quando você tem ali um show de cortes para a rede social, as pessoas não estão vindo para debater. A questão é essa, as pessoas não estão vindo para o debate para debater a cidade. Nos bastidores, durante os intervalos dos blocos, também foram registradas confusões entre as campanhas. As de Nunes, Marina Helena e da Atena, por exemplo, se desentenderam pelo local em que cada grupo estava sentado. Meus amigos, tá aí para vocês, debate realizado pelo Estadão, dentre outro pool ali de portais, que protagonizou mais um episódio dessa corrida maluca pela Prefeitura de São Paulo. Muita pirotecnia, poucas propostas, isso a gente já está acostumado, talvez seja reflexo do espírito do nosso tempo, talvez seja assim o novo normal. A ver, mas eu quero perguntar aqui, claro, para os meus pares, também saudando a presença aqui do nosso querido Roberto Mota, diretamente do Rio de Janeiro. Beleza, Mota? Você consegue me ouvir bem? Só falta o teu áudio, mestre. A gente já vai estar trazendo o áudio do Mota aqui também para a gente poder ouvir os comentários sempre certeiros dele. Palumbo, eu fico pensando aqui cá com os meus botõezinhos, que é o seguinte, num debate onde José Luiz da Atena é o mais calmo, é porque tem alguma coisa errada. É porque tem alguma coisa errada aí, velho. Me surpreendeu que ele não tá brigando com ninguém lá ainda, né? Não, e por sinal, antes da gente te ouvir aqui, eu não sei se você viu o encontro dele com o atual prefeito Ricardo Nunes nos bastidores, cheios de amor para dar, trocando afagos, dizendo o prefeito Ricardo Nunes, o meu inimigo preferido, velho. E ele, tipo, o Datena me adorava antes dessa eleição, e, tipo, mostrando que, no fundo, as divergências sublinhadas no palco não passam de, enfim, algum grau de teatro e teatralidade. O que você acha? Olha, eu acho que ele realmente não gosta do prefeito. Pelo que eu converso com ele, eu converso com ele constantemente, ele não gosta. E a gente tem que levar em consideração que ele é muito popular. E os moradores, geralmente de mais afastados, periféricos, eles não ficam muito ligados nesses debates, principalmente no horário que foi, porque as pessoas têm que trabalhar, tudo. A não ser que depois puxe pelo YouTube, mas aí você tem que gastar com a internet. Ele é muito popular. Todas as vezes que a gente estava em comunidade, as televisãozinhas lá estavam ligadas no programa dele. E as pessoas gostam muito dele. Então ele pode surpreender, assim como o Pablo Marçal, que está no hype da internet. Eu sou muito ligada à internet e a gente não pode menosprezar isso. Haja vista que o anterior presidente, Jair Bolsonaro, foi eleito graças à internet. Eu fico me perguntando aqui também, minha cara Jess, que sinceramente pode ser tudo uma grande esquete, é uma grande pegadinha que a gente está imerso aqui, como os espectadores atônitos vendo isso acontecer episódio após episódio, debate após debate, e no fundo o Marçal é uma espécie de Ivo Holanda contratado para trollar todo mundo. O que você acha? Excelente, André. Então, minha maior paixão é o debate competitivo, que é muito diferente de um debate eleitoral, e constantemente eu presto consultoria a esses candidatos. O que eu avalio dessas esquetes? Elas mexem com o emocional. Sim. Então, infelizmente, no Brasil, as pessoas não assistem muitas vezes o debate para conhecer as propostas e os candidatos, o que é uma pena, o que é extremamente lamentável. Quando nós olhamos para o Reino Unido, por exemplo, e para a qualidade do debate público tende a ser superior, embora em dados momentos também tenha essa parte emocional. Mas não acontecem cenas tão jocosas quanto a cena aí que nós vimos do Marçal com Boulos e a carteira de trabalho. No entanto, eu tendo a achar que isso favorece muito, tendo em vista o cenário eleitoral brasileiro, a internet, como o Palumbo bem coloca,
a estratégia do Marçal, porque o Boulos se deixa levar ali naquele momento, vai bater, não ignora e vira um meme, vira um corte, e isso populariza muito o Pablo Marçal. Então, assim, para mim, neste debate, em termos de quem atingiu mais pessoas, quem falou mais com o eleitorado, de fato, ele acabou conseguindo isso. Mas quando nós olhamos para os demais candidatos, nós vemos o Datena mais contraído, um Datena mais fechado, um Datena que não está comunicando como ele comunica na TV. Claro, são situações diferentes, é difícil fazer isso. Nós vemos um prefeito, Ricardo Nunes, que passa ali despercebido no debate, muito atacado, que não tem uma habilidade de respostas. Nós vemos a Tabata, embora mostrando seu conteúdo ali, também mencionando as coisas muito ligadas ao papel, não se soltando muito, não se conectando muito com as pessoas que estão ali assistindo. E nós vemos, infelizmente, o Boulos aparecendo no debate mais como um coadjuvante da estratégia do Pablo Marçal do que como uma força, o que só aumenta a já presente rejeição dele. Então, no final do dia, esses debates eles deveriam ter mais o quê? Mais conteúdo, mais propostas e menos briga. Marina Helena apresentou boas propostas nesse debate, mas também, em dados momentos, foi para essa questão do embate que é necessário, porque a população muitas vezes só quer assistir a briga. Inclusive foi a Marina Helena, candidata do Partido Novo, que está, enfim, estreando aí no rol dos debatedores, dos postulantes à Prefeitura de São Paulo, e acabou tentando até cooptar o uso do Faz o M, que é a nova marca aí que está... E o vídeo que a Jess falou, bateu ontem, eu vi ontem à noite, bateu mais de 30 milhões de visualizações em apenas uma página dele. E todo mundo que ousar subestimar essa capilaridade de rede social é por sua própria conta e risco, que pode estar, como diria Churchill, alimentando o crocodilo, esperando o seu último a ser devorado. Exatamente. Meu caro Roberto Mota, eu quero muito te ouvir também, porque fatalmente a bigorna da realidade vai se impor, o choque com a realidade do jogo político vai realmente se fazer valer. E essas propostas mirabolantes e essa linguagem de memes vai acabar sendo esmagada ali na medida que um político como Marçal possa eventualmente sentar na prefeitura. O que você acha dessa reflexão? Marinho, eu acho curioso, porque a política já está sendo transformada em espetáculo há muito tempo. Esse não é um processo que começou hoje, esse ano, ano passado. Já há muito tempo que isso acontece. E acho curioso muita gente reclamando desses debates, que eles se tornaram um espetáculo. Vocês queriam o quê? Há muito tempo a política foi transformada em espetáculo. O nosso sistema eleitoral de voto proporcional, ele não permite que o eleitor faça uma escolha baseada em ideias, de forma nenhuma. Quando o eleitor vai escolher o prefeito para São Paulo, ele não tem a liberdade, por exemplo, eu quero votar no meu vizinho aqui, o meu vizinho é excelente, é um profissional de sucesso, super preparado. Não, você não pode votar no seu vizinho, você tem que escolher no cardápio que já foi preparado para você. Aí você olha para o cardápio, não acha nada que te interesse. Como é que você decide o seu voto, então? Aí você vai prestar atenção no debate, o debate que foi transformado num espetáculo, porque a gente vive na sociedade do espetáculo. Eu acho engraçado as pessoas acharem que o debate deveria ser apresentação de propostas. Como é que você vai, num espaço de 1 hora, falar sobre saúde, educação, economia, um monte de coisas, ativismo judicial? É impossível isso, né? É um desejo irrealizável. Então, qual é, como você falou, a bigorna da realidade? O prefeito atual tem a máquina do seu lado, o apoio do Jair Bolsonaro. Tem um outro competidor que tem o apoio da esquerda, do PT. Me parece que esses vão para o segundo turno. Os outros, cada um está procurando se beneficiar de uma forma. Um quer aumentar o número de seus seguidores, construir a sua imagem. Outra quer aparecer como uma política madura, quem sabe de olho nas eleições de 2026. Cada um está jogando o seu jogo. Eu não acho que a gente vai ter nenhuma grande surpresa nessa eleição. Olha, você consideraria, Pablo Marçal chegando à prefeitura, uma surpresa, de acordo com os termos que você colocou? Consideraria sim. Eu acho que o Pablo Marçal é um fator disruptivo nessa eleição. Pablo Marçal está na posição de poder dizer coisas que todos nós gostaríamos de dizer aos políticos, mas não temos oportunidade. E isso é uma catarse imensa. Quando eu vejo o Pablo Marçal mostrar a carteira de trabalho, eu vou traduzir a mensagem que ele está dizendo ali.
Muitos de vocês, políticos, nunca tiveram um emprego. Essa é a realidade, Marinho. Muitas dessas pessoas passaram a vida inteira pulando de um cargo comissionado para outro, depois indicados para uma secretaria, aí concorrem numa eleição financiada com dinheiro público, se ganham um gabinete, com 20, 30 cargos que eles colocam os amigos, se perdem a eleição, tem sempre uma boquinha esperando para eles. Esses caras nunca conheceram, a maioria deles, tem exceções, mas a maioria deles nunca soube o que é fechar o caixa de um restaurante, nunca soube o que é trabalhar entregando comida, nunca soube o que é ser vendedor, ter que vender uma cota até o final do mês. Se você não vende, você não vai receber o dinheiro e tem conta para pagar. É por isso que eles vivem no mundo irreal. Então, o Pablo Marçal está na posição de dar essa mensagem. Isso vai trazer inúmeros benefícios para ele. É possível que isso construa para ele um caminho na política, mas eu acho pouco provável que o resultado disso seja uma vitória na eleição em São Paulo. Mas eu já estive errado antes. Não sou perfeito. Mota, cuidado com o que você fala, Mota. Vamos lá. Inclusive, muito bem colocado, acho que essa dinâmica que você acabou de descrever, a gente está vendo muito claramente na eleição americana também. A chapa republicana, Donald Trump, larga experiência no setor privado. O J.D. Vance, o vice dele, também trabalhou muito tempo ali no mercado financeiro, no mundo dos investimentos, e eles estão reforçando essa comparação com Kamala Harris, que foi procuradora e senadora, só setor público, e o Tim Walz, o vice dela, que serviu ali na Guarda Nacional no Exército, mas também nenhuma experiência de nenhum dos dois candidatos democratas no setor privado em nenhum momento, reforçando, sublinhando essa diferença para criar identificação com o eleitor americano. Então, isso pode até funcionar. Não sei se funciona aqui no Brasil, que é a meca do funcionalismo público, mano. Pois é, e um ponto engraçado nesse sentido é que nós podemos considerar o Henrique Meirelles, que foi candidato à presidência nos atrás, como precursor dessa estratégia. 10 milhões de empregos, mano. Você lembra que no debate presidencial, ele no confronto com o Boulos falou, em primeiro lugar, eu vou trabalhar, algo que pode soar esquisito para você. Eu vou trabalhar. Pode soar esquisito pra você. Pois é, mas é isso. A gente tem visto, eu acho que a Jess fez um panorama de todos os personagens do debate com muita precisão, né? Porque a gente tem visto, de fato, uma capacidade muito frágil dos candidatos de pautarem a repercussão do debate. Nesse sentido, quem se destaca, de fato, é o Pablo Marçal, que tem muitos seguidores, mas na lógica de rede social, a gente não pode subestimar por um lado, nem superestimar por outro. Por quê? Porque dentre esses seguidores tem pessoas de todo o Brasil, não são todos eleitores do município de São Paulo. Muitas vezes o que a pessoa gosta de ver como entretenimento não necessariamente define o seu voto. Então, like na rede social nem sempre significa voto na urna. Então, o contexto geral, infelizmente, é de muito baixa qualidade no debate de propostas e mesmo do ponto de vista do espetáculo. Quando a gente olha o que esse espetáculo significa sobre São Paulo ou sobre o Brasil, infelizmente está significando o nível de qualidade de uma disputa de DCE. Não é digno do maior município do Hemisfério Sul, né? Infelizmente. É por isso que eu amo apresentar esse programa e amo essa bancada aqui, porque o gancho foi perfeito. Pelo seguinte, a grande pergunta que está sendo feita e que a gente vai propor na enquete de hoje, para vocês poderem votar no nosso site www.jovempan.com.br, a gente quer muito ouvir vocês, é a questão que está posta. O que será mais determinante nessas eleições? As alianças políticas ou engajamento nas redes sociais? Fica a pergunta. Você pode votar nessa enquete no nosso site, jovempan.com.br, e, claro, nós vamos trazer o resultado mais tarde aqui no nosso Morning Show de hoje. Antes da gente seguir adiante, muitos temas ainda para a gente repercutir. Quero muito te ouvir também, Pepe. Ainda um pouco no espírito dessa pergunta, o Brasil está longe de ser pioneiro nessa tendência, como o Mota colocou. Tem caso na Islândia do prefeito de Reykjavik, que era um comediante. O presidente Jimmy Morales da Guatemala também era um comediante. Beppe Grillo e Silvio Berlusconi na Itália. Donald Trump nem se fala nos Estados Unidos. Bolsonaro em algum grau aqui no Brasil. O que você acha? Reagan foi ator, né? É preocupante, Marinho, é preocupante, e eu sinto pena pela população de São Paulo em geral, que
que vai ter que escolher entre esses candidatos aí que até agora não apresentaram nada, apresentaram nenhuma proposta. E como a gente analisa o debate de São Paulo, não dá para a gente não olhar para trás e ver um fenômeno que está acontecendo no mundo todo e começou no Brasil um pouquinho antes de 2018, né, que é a tal criminalização da política, é a tal ódio do político. Então, quando o Marçal ele faz um discurso completamente contra a política, completamente antipolítico, completamente antissistema, ele acaba, de certa forma, seduzindo uma parcela da população. E aí, quando eu vejo, por exemplo, contrariando o que o Mota colocou aqui, que eu acho importante fazer esse breve contraponto, né, mostrando uma carteira de trabalho para o Boulos, né? Carteira de trabalho não significa absolutamente nada. Eu não vejo nada de anormal uma pessoa ser político de profissão. Qual o problema? Qual o problema o cara ser político de profissão? Qual o problema o cara dedicar a vida toda para a política? Qual o problema a pessoa, por exemplo, se dedicar a vida toda dela ao movimento social? Qual o problema? Tem uma pesquisa que eu acho interessante que fala que 60% da população do Brasil, não só de São Paulo, quer ter o próprio negócio, quer ter a própria lojinha, quer ter a própria barraquinha para vender as coisas dela, quer ter a própria empresa, né? Ou seja, o brasileiro, ele é empreendedor. O brasileiro, de certa forma, é anti-CLT, é antisseletista, né? Então, o Marçal, na primeira vez, mostrou uma contradição, que eu acho impressionante. Ele mostrou a carteira da CLT e, ele, ao mesmo tempo, é a favor da empresarização, é a favor do empreendedorismo, né? Como dizendo o seguinte, gente, eu vou dividir a população do Brasil em duas parcelas. Quem é empregado meu, quem é empregado dos empreendedores e quem é empreendedor. Ou seja, infelizmente, o Boulos não conseguiu explorar esse fato. Caiu na pilha do Pablo Marçal. E quando você vê os outros candidatos, de certa forma, né, é para ficar alarmado, para ficar preocupado, né? O Nunes, que é o candidato da reeleição por São Paulo, né, fez uma prefeitura completamente inexpressiva, né? E no final do seu mandato resolveu fazer obras atrás de obras, tentando mostrar e seduzir parcela do eleitorado, né? O Boulos, que é conhecido e apoiado pelo PT, de certa forma, também quer nacionalizar o debate e esquece de discutir proposta para São Paulo. E desculpa, Jess, eu não acho que a Tabata, no debate, mostrou que tem mais conteúdo que os outros. Muda, Magalu? É uma empáfia, é uma arrogância, que às vezes eu até fico pensando, poxa, será que eu estou sendo, de certa forma, machista, né? E exigir mais da Tabata que dos outros candidatos? Mas não, eu não acho isso. Eu acho que falta realmente propostas claras para a Tabata Amaral. Falta, sim, no meu modo de ver, ela se atém ao preciosismo, né? Que eu acho um preciosismo até, de certa forma, pueril, né? Quando ela fez a pergunta para o Nunes no último debate, não o penúltimo debate, aliás, perguntando para o Nunes, por que você usou o SUS, né? Furando fila da população de São Paulo. Ou seja, é tudo raso. Todos os candidatos são rasos, né? E, infelizmente, quando você tem todos os candidatos rasos, o que aparece mais é aquela pessoa que tem mais seguidores. Agora, né? É o tal político TikTok. Um contraponto é que eu concordo com essa crítica sobre o debate da Bandeirante, mas no debate do Estadão, que foi ontem, por exemplo, a contraposição que a Tabata escolheu fazer com o Boulos foi pegar o plano de governo do Boulos e dizer, olha, tudo aqui é muito bonito no papel, mas essa conta não fecha, né? Então, como você pretende ajustar as contas, trazendo o debate para uma questão isso não funciona, pragmática do orçamento de São Paulo, que é um problema realmente importante. Então, nesse sentido, tem uma... O São Paulo, assim, a Tabata esqueceu um detalhe importante, né? Houve uma negociação do Bolsonaro com o prefeito Bruno Covas e Nunes, né? E a Prefeitura de São Paulo recebeu mais de 30 bilhões de reais do governo federal. Sim. Ou seja, o orçamento público tem. O orçamento público tem para fazer políticas públicas. Não cabe no orçamento de São Paulo. Não cabe orçamento se você considerar se você considerar somente as receitas vindas de impostos. Mas considerar o caixa da Prefeitura de São Paulo, existe dinheiro sim. Existe mais de 30 bilhões de reais. A negociação que teve o governo federal com a Prefeitura de São Paulo em relação ao Campo de Marte. Então, até nisso, a Tabata Amaral errou. Meus amigos e minhas amigas, vamos lá. Eu só quero ver a nossa Jess aqui também para arredondar esse tema. A gente segue em frente aqui com o nosso Muitos debates vão acontecer, nós vemos isso na rede social, mas vale lembrar que aqui em São Paulo, a estratégia que está sendo utilizada pelo Pablo Marçal não é novidade.
O João Dória, lá atrás, quando estava concorrendo na prefeitura e estava atrás, ele utilizou muito dessa conexão direta, desses embates no debate e também de imagens, como nós vimos eles nas mais variadas funções. Então, ele se conectou com as pessoas. Então, no final das contas, esse uso da rede social, a comunicação direta e até essa mensagem tentando se aproximar mais do povo e ser o que o PP falou aqui, um outsider, eu não sou político, eu sou empresário, eu vou resolver como eu resolvo na minha empresa, isso já funcionou nessa cidade e talvez os adversários devessem pensar na possibilidade de funcionar agora e se prepararem para isso. Meus amigos, a pergunta que fica é, será que o raio vai cair 2 vezes no mesmo lugar? A ver, só o tempo vai nos dizer.